Boa tarde, Fórum Sindical em novo horário, um programa da Revista Fórum, em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Boa tarde, Zé, tudo bem? Boa tarde, Flor, boa tarde, foronautas, boa tarde a todo mundo que vai assistir nosso Fórum Sindical. Vamos lá, que hoje o programa está quente, está muito bom. A gente tem muita coisa boa para conversar hoje. E vamos lá, está na nossa hora. Muito bem, pessoal, lembrando que a gente mudou de horário, então compartilhe o link. Clique aí no Valeu Demais para vocês ajudarem o jornalismo da Fórum, já que não dá para fazer os superchats ao vivo, né? Que agora o nosso programa é gravado. Então, continue contribuindo e continue espalhando a boa nova do Fórum Sindical por aí, né? Para a gente consolidar nosso novo horário. A gente vai falar, todo dia que a gente abre as notícias, a gente fica aterrorizado com o que está acontecendo no estado de São Paulo, né? Aterrorizado. Não dá nem não cabe num programa a quantidade de barbárie que a gente vê. Se a gente for falar, por exemplo, de segurança pública, é desde de polícia militar nazista, né? Da Ku Klux Klan, ou jogando, matando trabalhador, imigrante no Brasil, ou jogando jovem de ponte, é uma loucura, é uma loucura. Mas quando a gente olha para o campo da educação, as coisas também não diferem muito. Também os ataques são imensos. E a gente já fez vários programas aqui para falar, para denunciar, né, o desmonte da educação como um direito. A educação e a saúde não são mercadorias, são direitos. E no estado de São Paulo, este governo Tarcísio de Freitas é um governo ultra neoliberal. E ele quer transformar a educação em mercadoria. Né? O que a gente vê são cortes de verba, mais de 10 bilhões foram tirados da educação pública do estado de São Paulo. É a militarização das escolas, fechamento de turno à noite, então filho de trabalhador, jovem trabalhador não consegue estudar porque fechou, cada vez tem menos turnos à noite. A privatização da gestão das escolas, a falta de concurso público ou, né, de se colocar, cada vez tem menos professores, cada vez tem mais professores temporários. A gente está se fazendo leilão, né, na bolsa de valores. É um negócio muito louco. E aí, assim, o trabalho com as parcerias público-privada virou quase que um mantra da gestão do Tarcísio. Para falar de tudo isso, para contar um pouco para a gente como é que está sendo esse desmonte, qual é a estratégia deste governo, mas principalmente a resistência, talvez, do maior sindicato, o maior sindicato público, né, de trabalhadores do serviço público da educação, está aqui em São Paulo, é a POS. São centenas, né, de milhares de trabalhadores assim, organizados. É um sindicato muito antigo, muito combativo, e a gente trouxe o Fábio Moraes, o presidente da POSP, para o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, para contar para a gente o que está acontecendo no estado de São Paulo e a reação, né, dos profissionais, dos professores, dos trabalhadores da educação contra todo esse desmonte. Fábio, venha para cá, vamos conversar. Tudo bem, querido? Tudo bem, minha querida Maria, tudo bem, Zé? Um abraço para vocês, para todos que nos acompanham. E é uma honra estar aqui. Eu sou um professor de História da Rede Pública Estadual na cidade de Limeira. Hoje estou o primeiro presidente da POSP, junto com a nossa querida Bebel, deputada, que é a segunda presidenta. Temos um mandato compartilhado no maior sindicato do Brasil. Temos a Renato, primeiro secretário, o Serginho, segundo secretário. Né? E a gente fez esse modelo para mostrar muita unidade contra esses ataques, porque você, né, Maria, estava dizendo, são sem precedentes.
contra a educação, os servidores, o serviço público e o povo de São Paulo. Muito bem. Eu queria que a gente começasse com algo que a gente já discutiu aqui, Fábio, no final do ano, novembro, a Alesp tirou, num primeiro turno de votação, 10 bi da educação de São Paulo. E a POSP fez mobilizações e entrar na justiça. Eu queria começar por aí. Como é que está esse ataque que é beligerante, né? Porque vem do Tarcísio e vem da tropa dele na Alesp. Já não basta querer privatizar tudo, tem que tirar os recursos, porque é essa a estratégia, né? Você tira o recurso para deixar cada vez mais fragilizado, para dizer que o público não funciona, que é preciso ter gestões privadas, é a estratégia, né? Eles sempre fazem isso, ele fez isso com a Sabesp, para privatizar a Sabesp, fizeram isso com o setor elétrico para privatizar, e a gente está sofrendo até hoje as consequências, né? Basta ter uma chuva, a gente fica sem luz, daqui a pouco a gente vai ficar sem água tratada, porque o que é direito vira só lucro para esse povo. Então, eu queria ouvir um pouquinho em que pé está aquela votação. Teve 60 governistas que aprovaram tirar 10 bi da educação. Vocês entraram no MP? No que se transformou aquele saque, né? Aquele ataque brutal à verba da educação no final do ano passado? Muito grande, né, que nós fizemos como sindicato, com muita pressão, porque o governador Tarcísio propôs a redução de 5% das verbas da educação, de 30% para 25%, o que chegou nesse patamar aí, nesses números, né, muito significativos, mais de 10 bilhões, nós seguramos isso um ano, né, a Bebel foi para a CCJ, ela é presidente da Comissão de Educação, e a gente fazendo pressão nessa Assembleia Legislativa, os deputados que têm compromisso com a educação, né, que estiveram lá junto, e a gente fazendo muita pressão, até que num determinado momento o governador votou a retirada dos recursos da educação. Eu acho que é um fato muito triste para o Estado de São Paulo, porque a educação ela é uma política, né, base, estruturante, importante, e que a gente tem que olhar com muito cuidado. E São Paulo já tem uma dívida com a educação, tem uma dívida com os profissionais. A dívida com a educação é sobre qualidade e ainda é sobre acesso. Aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, nós não chegamos a 100% do acesso. Não tem problema no ensino fundamental, desculpa, sobretudo no ensino infantil e no ensino médio, nas pontas. Né? E problema de qualidade, problema de estrutura, problema de climatização. O estado não paga o piso. Quer dizer, é absolutamente inaceitável o que o governo fez, foi um crime contra o povo de São Paulo, um ataque destrutivo da educação pública, e conforme você disse, ele foi aprovado, porque esse campo de batalha da Assembleia Legislativa, onde o povo elege, ou deveríamos eleger os nossos representantes, né, mas o sistema hoje faz com que as pessoas que têm recurso, dinheiro, estrutura, permaneçam nesse espaço de poder, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso voto tem consequência. Então, quando você vota naquela pessoa que aparece lá, doando uma cesta básica, não é isso. Não é o papel do deputado, da deputada. Porque aí ele vem e ataca políticas de estrutura, como saúde, educação, segurança, todas estão sofrendo. E a educação foi um ataque, eu acho que o maior ataque da história da educação de São Paulo, desde a conquista dos 30%, que foi uma conquista do povo de São Paulo, e que Tarcísio veio de fora e simplesmente, né, retirou essa conquista do povo de São Paulo. E é óbvio que isso terá consequências terríveis sobre a educação. Terríveis. Que tem a ver com a falta, né, do investimento. Porque 10 bilhões faz falta para melhorar, para reduzir o número de alunos de sala de aula. O que a gente tem hoje? A gente tem fechamento de noturno, demissão de professor, salas superlotadas, salas não climatizadas. Por quê? Porque uma hora vai faltar os 10 bi que foram retirados. Então, nós estamos fazendo essa discussão judicialmente. Ela nunca saiu da nossa pauta e não sairá.
Então, todas as vezes, Maria, que nós estivermos nas ruas, todas as vezes que nós estivermos reivindicando a educação, todas as vezes que nós estivermos lutando por uma escola pública melhor, essa questão de retornar a educação de São Paulo ao patamar de 30% estará colocada como prioritária. Foi um crime contra o povo de São Paulo, que nós lutamos com sangue, com suor, com lágrima, que nós enfrentamos a estrutura do Estado, nós enfrentamos, né, deputados da base, nós enfrentamos horas e horas e horas e horas naquela comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, mas o poder, né, massacrante do governador Tarcísio, o marteleiro vendedor do Estado de São Paulo, acabou fazendo com que os deputados votassem. Essa pauta não está vencida para nós. Nós vamos continuar nela, porque nós entendemos que para você garantir a educação pública que o Estado de São Paulo merece, e merece uma boa escola pública, ela é boa, porque tem profissionais comprometidos, mas com as condições que São Paulo pode oferecer, nós precisamos disputar o orçamento, disputar o investimento, e isso significa retomar a possibilidade dos 30% do investimento em educação no Estado de São Paulo. Alguém pode falar assim, você não acha que é muito? Não, não acho. Não achamos, e nós temos certeza que não é. Porque quanto mais você investe em educação, menos você vai investir em outras coisas. Inclusive, né, em políticas como segurança e etc., porque são consequências da falta do investimento na educação. Educação nunca é gasto. Educação é investimento, e é o melhor investimento, porque é ele que liberta as pessoas. Muito bem, Fábio. É bom ouvir isso, né? Que a educação é investimento. Acho que se a gente se conseguisse colocar isso na cabeça de todo mundo, já seria a maior das nossas conquistas, né? Eu também sou professor de História, né? Não estou trabalhando no momento, sou licenciado em História, e sei bem o que é isso, e a gente passa por essa situação toda. E eu não sei, Flor, você quer passar o negócio agora ou a gente continua aqui? Vamos continuar, porque depois a gente vai para a questão da greve e eu queria encerrar com o ensino médio, mas vamos continuar. Tá ótimo. Porque eu queria fazer a pergunta exatamente dessa questão da privatização, né, Fábio? Esse projeto de privatização da educação, como é que está isso aqui em São Paulo, essa coisa dos leilões, essa coisa de querer realmente fazer com que as pessoas desistam, né, da educação pública, essa coisa o que a Flor falou, né, da precarização que eles fazem. Eu trabalhei há muitos anos na extinta Telerge, né, ainda quando tinha as teles eram regionais, e fizeram isso nas teles, né? Eles assim, fizeram um processo total de devastação proposital para que o pessoal ficasse a favor da privatização, né? Então, eles fazem um sucateamento do sistema para o sistema começar a ter colapsos, e aí eles dizem, tá vendo? Não dá certo isso aí. Como é que a APOESP está lidando com essa situação? Como é que os professores de São Paulo estão lidando com essa pressão toda pelo ensino privatizado, pelos leilões, por tudo isso? Seu som, Fábio. Olha, nós já defendemos educação em todos os lugares. Na Assembleia, na Paulista, na República, mas para nós foi uma novidade ter que lutar para defender a educação na dos valores. Isso é de um significado para o povo de São Paulo entender a venda, a mercantilização, o balcão que o Tarcísio quer fazer com o serviço público de São Paulo, que é a entrega. E o povo tem que entender o seguinte, é a entrega do nosso patrimônio, do que nós temos de mais rico para a população do Estado de São Paulo, né, que é ir lá e vender a nossa escola pública. Primeiro, para mim, é um atestado de competência. São Paulo tem 5.000 escolas. O Estado dizer para a sociedade que para construir 33 escolas ele precisa do setor privado, veja, 33 escolas, né, é um absurdo, é um atestado, é um carimbo, sou incompetente.
Porque 33 escolas é para construir por ano e reduzir o número de alunos de sala de aula com o dinheiro da Secretaria da Educação, que provém dos nossos impostos. Mas o que o Estado fez? Mas fez um projeto para vender essa educação, e é importante que a gente entenda, porque isso tem a ver com os recursos do Estado, saindo do pobre, saindo do povo, saindo do trabalhador e indo para grupos que ganham bilhões. Bilhões. Eu estive num debate sobre isso e uma pessoa falou o seguinte: mas vocês são contra a privatização. Nós somos contra a privatização do serviço público. Só tem algo por trás que é perverso, que é tirar de quem tem pouco para passar para quem tem muito. E eu disse o seguinte para essa pessoa: se você defende esse modelo e não vai receber os bilhões que ele proporcionará a pequeno grupo de pessoas, então você é um ignorante. Porque quem ganhará esse dinheiro tem razão em defendê-lo. Porque vai receber o dinheiro público. Porque vai usurpar o Estado de São Paulo. Porque vai tomar a política pública. Agora, se você não faz parte do grupo seleto que ficará com os bilhões da educação, não caia na besteira de defender essa privatização. O primeiro grupo que pegou o primeiro lote, que foram 17 escolas, o presidente da empresa disse o seguinte: é a Copa do Mundo para nós. Claro que é a Copa do Mundo, mas é só para eles. Nós vamos ficar com a despesa da Copa do Mundo deles. E aí, né, ele disse o seguinte: a oportunidade de construir essas escolas, para nós, é a Copa do Mundo. Né? Então, assim, você vê, eles não escondem a felicidade de pegar o dinheiro da educação, certo? E aí, este grupo terá livre para 17 escolas, para fazer a manutenção, porque a despesa o pagamento dos professores, etc., tudo isso é do Estado. Esse grupo pegará limpo 3,5 bilhões para fazer a manutenção de 17 escolas, porque são 12 meses por ano, eles receberão 11 milhões e 900 por mês, 142 milhões e 800 por ano, 8 milhões e 400 mil por escola, e no final do contrato de 25 anos, 3,5 bi. Esse grupo administra os cemitérios de São Paulo. É só aí que a gente vai fazer a comparação da preocupação do Estado, que é um grupo que, além de administrar os cemitérios, não tem experiência na administração de escolas, péssima administração, questionada inclusive por órgãos de fiscalização. O segundo grupo não sabe nem onde fica as escolas que vão construir, não é de São Paulo, receberá 3,2 bi. Então, essa questão da entrega de 33 escolas tem a ver com o negócio lucrativo de mais de 6 bilhões para dois grupos que vão ficar com essa fatia suculenta para fazer a zeladoria de 33 escolas, enquanto a do lado, enquanto as milhares de escolas públicas, os milhões de alunos vão estar sofrendo pela falta de recursos que vão estar concentrados para este grupo. E é importante dizer que ninguém fará educação de graça no setor privado. Essa gente vai ganhar lucro, e vai ganhar muito lucro. Então eu penso o seguinte: o governador de São Paulo não foi eleito para vender o nosso patrimônio. O governador de São Paulo foi eleito para gerir o nosso patrimônio. Porque se não tivesse competência para fazer a gestão, não devia ter sido candidato. Porque nós não estamos contratando gerente, pagando valores astronômicos para fazer educação. Nós temos um gestor que foi eleito e que tem que ter compromisso com a educação pública. Se não tem, nós temos. Esse tema também está judicializado, também é pauta permanente das nossas discussões, e nós vamos levá-los às últimas consequências. Porque eu quero dizer para o povo de São Paulo, esta privatização de 33 escolas é a abertura de uma porta perigosíssima, que é a entrega total do nosso patrimônio da educação, que nós não podemos permitir. E essa não é uma luta de professores, funcionários ou gestores da educação. Essa tem que ser uma luta do povo de São Paulo, porque a escola pública é um patrimônio do povo de São Paulo. Nós temos escola pública nos 645 municípios, em todos os bairros praticamente. Nós temos condição de atender toda a população. Para que nós vamos entregar esse patrimônio? Para que pequenos grupos já de bilionários
recebam bilhões da nossa educação pública, fatia, não é, privilegiada do orçamento. Então, assim, somos totalmente contrários. Foi um processo que lesou o Estado de São Paulo. Levar a educação para a Bolsa de Valores é algo que nos ofende profundamente. Profundamente. E o mais triste de tudo foi o Estado usar o aparato, a tropa de choque, a cavalaria, para proteger o setor financeiro. Uma vergonha. Eu estava lá junto com a direção, com os conselheiros, né, com o representante da PUS. Eles usaram bombas contra senhoras, contra estudantes, para proteger o mercado financeiro e fazer a entrega e para que o governador pudesse dar mais uma martelada em cima da cabeça do povo de São Paulo. Somos contra, vamos continuar lutando contra a privatização. Nós defendemos a educação pública de qualidade com profissionais valorizados e valorizadas. Tô bem. Eu acho que quando eu vejo aquela cena, é isso mesmo, é uma martelada na nossa cabeça, né? Então, além do corte de verba, que a gente começou a nossa conversa mostrando que eles tiraram 10 bi da educação, eles entregam 6 bi para o lucro privado. É inacreditável a forma perversa, né, de destruir a educação como direito. Ô, Fábio, eu sei que você estava com o Ministério Público e está um debate muito grande também, outra questão porque os ataques são imensos, né, Fábio? É de tudo quanto é lado. Não deixa um espaço para respiro. E eu sei que o outro grande problema é a plataformização, que é vendido pelo Tarcísio como avanço tecnológico, como um governo preocupado com tecnologia, etc. Tal. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas. Primeiro, o que é a plataformização. Segundo, por que a PUESP faz críticas a esse processo. E terceiro, em que pé está esse debate da plataformização do ensino público paulista. Porque isso também tem a ver com as parcerias público-privadas. Isso também tem a ver com o enorme lucro, né, para poucos que vão dominar esses serviços. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. É um modelo de controle, padronização para treinamento. É tudo que nós não defendemos. Certo? Que nós defendemos a escola pública, nós defendemos a liberdade de cátedra do professor, nós defendemos todas as possibilidades. E a plataformização do Estado de São Paulo é outro grande negócio do FEDER, que é contratar plataformas que já ultrapassaram a casa do bilhão, certo? E essas plataformas, elas são absolutamente autoritárias, porque, veja, nós não somos contra você ter a tecnologia como meio. Isso é importante na sociedade. O que nós somos contra é que o professor esteja, e toda a sua experiência e toda a sua vivência e todo o seu trabalho sendo monitorado por uma plataforma. Então, nós deixamos de ser professor para ser monitor de plataforma. O aluno tem que ficar conectado o dia inteiro em plataformas insuportáveis, muitas vezes com conteúdos não aprofundados, com erros, né, que vai do conceituais a erros ortográficos, e a gente tem denunciado, são dezenas de plataformas, dezenas, que custam muito. E elas, por exemplo, eu poderia ter a plataforma e eu falar, hoje na aula eu vou usar isso daqui da plataforma. Não, o professor é obrigado das 7 da noite às 11 da noite ficar na plataforma. É a plataforma que define o material do dia, é a plataforma que define o conteúdo, é a plataforma que define o livro que o aluno vai ler, é a plataforma que define a tarefa do final da aula. Então tá errado. Hoje, para vocês terem uma ideia, já enfrenta. Tem o Diário Digital, as Tarefas São Paulo, Slide São Paulo, Centro de Mídias, Redação São Paulo, Aula Virtual, Education, First, Leia São Paulo, Me Salva, Alura, Academy, Matific, Elefante Letrado, Multiplica, o Elefante Letrado que eu já disse. Quer dizer, fora todos os slides que eu sou obrigado a passar.
Então, veja, quando eu vou trabalhar, eu sou professor de história, eu vou fazer um plano pedagógico de acordo com a turma, de acordo com a escola, de acordo com a realidade, e eu vou trabalhar isso. Não, as plataformas, elas padronizam todas as escolas nos 645 municípios, como se todo mundo tivesse no mesmo ponto e fosse chegar no mesmo ponto. E todo mundo é obrigado a ficar ligado nessas plataformas. E o governo, e nós estamos fazendo essa discussão, não está preocupado se o aluno está aprendendo ou não. Ele está preocupado quanto tempo o aluno fica conectado para justificar o que é gasto nas plataformas. É um modelo extremamente autoritário e que não tem demonstrado resultado. Aliás, São Paulo está na contramão do mundo, porque se pegar os países que digitalizaram tudo, que tiraram o livro didático, que tiraram, né, a diversidade de materiais pedagógicos e plataformizaram tudo, não deu certo. E esses países já voltaram atrás, porque o livro tem cheiro, tem gosto, certo? Hoje você vai usar a plataforma, tudo bem, mas amanhã vai ser o livro, depois da manhã vai ser um jornal, depois vai ser um vídeo, depois vai ser um recorte. A plataforma tira tudo isso. É o slide da aula, o slide da aula, o slide da aula, o slide da aula, o slide da aula. Padronizado, pobre e caro. Então, nós estamos fazendo essa discussão muito forte com outras entidades, com o Ministério Público, junto também a SEDUC, né, que não é retira toda a tecnologia da escola, não. Vamos ter a tecnologia como meio. Mas, por favor, respeita a liberdade de cátedra do professor. Nós sabemos a medida do dia da arte, de ensinar e de aprender, porque na escola, todos os dias, nós ensinamos e nós aprendemos, e a plataforma não pode ser o único instrumento para que isso ocorra. Hoje a reunião também, com o Ministério Público, a pauta era a plataformização? Exclusivamente a plataformização e o uso indevido e autoritário no Estado de São Paulo. Tá, você pode falar um pouquinho da posição do MP? Nós estamos levantando. O Ministério Público tem uma posição muito crítica sobre isso. Claro que o Ministério Público tem um limite da sua atuação, né, com relação a isso. Isso vem de uma audiência pública que teve com a Defensoria Pública e o Ministério Público de São Paulo, que resultou em uma série de tarefas, e o Ministério Público vai colher, e a reunião foi com esse objetivo, criar instrumentos para que esta realidade seja colocada no papel, para que o Ministério Público possa também fazer uma cobrança contundente deste formato e desta utilização de plataforma que é feito o modelo Feder-Tarcísio. Tá joia. Zé? Eu estava vendo aqui, Fábio, porque você fala isso, e eu penso o seguinte, tem duas coisas que hoje que me preocupam muito na educação, e eu vejo que a POSP se preocupa também com essas questões, é a questão da militarização das escolas e a questão do homeschooling, né? Essa febre e essa pressão para que isso aconteça. E até porque, quando eu vejo essa coisa da plataformização, do jeito que é feita, como você falou, ter a tecnologia a serviço é uma coisa. Agora, ter o professor a serviço da tecnologia é outra, né? Porque é isso que eles querem fazer e, no final das contas, dizer o seguinte, está vendo, nem precisa do professor. Esse é o final só da... Esse é o final, exatamente. O final é homeschooling. Então, assim, como é que a POSP tem trabalhado essa questão hoje com duas frentes, né? Homeschooling e militarização. Parece que são duas frentes assim, para desmerecer o professor, para realmente tratar, assim, ó, tá vendo? O professor não sabe o que faz, quem sabe é a gente, quem sabe é a plataforma, ou quem sabe é o Exército, a Marinha, qualquer coisa desse tipo. Como é que está essa luta aí? Primeiro, sobre a questão da escola cívico-militar, que ela está latente, pois está sendo implementada, o governo quer implementar neste momento, né? São 100 escolas aí que são alargadas para esse modelo, e é importante dizer para as pessoas que não tem nada a ver com colégio militar. Porque tem gente que está falando... Outro dia eu estava numa rádio, a mãe falou, por favor, não tire a possibilidade da minha filha, do meu filho estudar num colégio militar. Falei, olha, mãe, não é colégio militar, bem. Se a pessoa quer fazer colégio militar, tudo bem, vai lá, faça.
Nós estamos falando de escolas militarizadas, de polícia cuidando de criança da periferia, porque é isso. De controle e pensamento único, que é isso que eles querem implementar. É controle sobre pessoas feitas por militares aposentados. Primeiro que há uma agressão nisso. Esse militar aposentado, que não é formado, a proposta é que ele venha para dentro da escola, ganhar 4 vezes mais que o monitor e o inspetor, 2 vezes mais que o professor e mais do que o diretor da escola. Vejam. E alguém pode acreditar que a educação vai melhorar por aí, gente? O professor não receber o piso, o funcionário receber menos do que o salário mínimo do Estado e um militar aposentado com um apito no meio da escola recebendo 2 vezes mais que o professor, 4 vezes mais que o funcionário. Ah, por favor. Então, esse é um modelo autoritário, é uma agressão pedagógica, é a tentativa de implementação de pensamento único. Tive a oportunidade no Supremo Tribunal Federal, junto com a Bebel, de defender a nossa posição por uma escola plural, inclusiva, acolhedora, que eu tenho certeza que nós temos que derrubar junto com a sociedade essa escola cívico-militar. E por que no Supremo? Porque, para nós, esse debate nem devia estar acontecendo. Essa escola é ilegal, é inconstitucional e ela é imoral. Ela é ilegal porque ela afronta a LDB. Nos artigos 12, 13, 14, 15 da LDB, diz que não existe um núcleo civil e um núcleo militar dentro de uma escola. Simples desse jeito. Ela afronta a Base Nacional Comum Curricular, que não permite a implementação de pensamento único na educação. Ela é ilegal porque ela não consta no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação e nem no Plano Municipal de Educação. Portanto, ela é ilegal. Afronta a LDB, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, a Base Nacional Comum Curricular. Mas ela é inconstitucional, porque ela viola o artigo 22 da Constituição Brasileira, que diz que diretriz da educação, que é o caso do homeschooling, diretrizes nacionais da educação, é expressa da União, só pode o Ministério da Educação, só pode o governo federal, não pode prefeitos e estados constituírem diretrizes para o seu estado, porque nós somos um país. Então ela é ilegal porque afronta a legislação, ela é inconstitucional porque afronta o artigo 22 da Constituição, mas acima de tudo ela é imoral. Ela é imoral. Porque a escola é pública, a escola tem que ser gratuita, a escola tem que ser inclusiva, a escola tem que ter qualidade, a escola tem que ser acolhedora e a escola é civil. A nossa escola é civil. E eu fico envergonhado quando eu vejo alguém defender um projeto desse e disse isso. Como que vai tirar dinheiro de um Estado que não paga o piso do professor para pagar um policial aposentado que já ganha pouco, certo? Então, assim, é totalmente imoral. Agora, tem um problema na sociedade que a gente precisa discutir com seriedade, e eu disse isso também para uma mãe numa rádio, que ela disse o seguinte, mas eu quero a polícia lá dentro. Olha, nós não temos problema com a segurança. Aliás, não temos problema com o formato da polícia de São Paulo. Violenta, certo? Violenta, principalmente nas periferias. Aliás, disse um dos seus comandantes, não podemos atuar na periferia como atuamos nos jardins. Aí já mostra, certo? Nós não queremos esse pensamento dentro da escola. E é bom dizer também que essas escolas cívico-militares estão sendo escolhidas as escolas da periferia. Que a ideia é polícia para a criança pobre da periferia desde cedo. Então, mãe, pai, não caia nessa pataquada, porque esta gente jamais colocará um policial para cuidar do teu filho, o filho dele, na escola particular dele. Lá não. Lá é um funcionário uniformizado, bem pago, formado. Para o teu filho, classe trabalhadora, para o teu filho, periferia, para o teu filho preto, pobre, que somos nós, polícia e cacetete desde cedo, para aprender a baixar a cabeça a hora que nós passamos. Então é isso que está por trás dessa escola cívico-militar, militarizada, vergonhosa do Tarcísio do Estado de São Paulo. Nós vamos combatê-la muito, porque ela é um ataque às pessoas, ao nosso povo. Nós não queremos, certo? A polícia cumpra seu papel fora da escola. Dentro da escola é lugar de professor, de empatia,
de funcionário, de estudante, de criação, de cores, de alegria, porque ensinar está vinculado com a felicidade, com a alegria, porque aprender é bom, e quem ensina é professor, certo? E a nossa ferramenta jamais será o cacetete dentro da escola. Jamais. A nossa ferramenta é o livro, caderno, é o aprendizado, é o lápis e é a caneta. É isso que nós queremos dentro da escola. Cuidem dos problemas que existem fora da escola. Dentro da escola, nos respeitem. Nos respeitem. Não tem nenhuma prova, Zé e Maria, nenhuma, de que escola cívico-militar melhora a qualidade da educação. Porque não é essa relação. É sobre implementar pensamento único para quem tem menos. Nós não vamos aceitar. Nós estamos fazendo esse debate e ele é agressivo. Nós estamos sendo agredidos em muitos lugares. Nós estamos processando algumas pessoas. Nós tivemos subsede da POS que foi invadida por pessoas desse grupo do ódio que querem implementar essa escola. Imagina se estão fazendo isso com o sindicato, o que não querem fazer com o teu filho que está lá dentro da escola. Nós não vamos aceitar. Isso tem que ser uma proteção coletiva, de toda a sociedade. Não, escola, nós não defendemos polícia e cacetete para criança dentro da escola. Nós defendemos educação, libertação, transformação, possibilidades, e é isso que é o papel que a escola pública tem que representar. É muito triste que viver no período que nós estamos vivendo, a gente está debatendo escola militarizada. É absolutamente lamentável. É um retrocesso civilizatório. E, ao mesmo tempo, o reflexo, né, desse tempo que a gente está vivendo. Agora, vocês tiveram vitórias, né? Inclusive no campo da justiça. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso, Fábio. Eu tenho convicção de que nós queremos ganhar essa luta no conceito dela, mas judicialmente nós vamos ganhá-la. Porque hoje, fruto dessa luta, esse assunto hoje ele está sendo, né, deliberado no Supremo Tribunal Federal, e nós temos confiança na leitura que nós fazemos da inconstitucionalidade desse projeto, certo? Não tem cabimento afrontar a legislação brasileira, afrontar a Constituição para implementar uma escola cívico-militar. Todas as escolas municipais de cívico-militar que nós tivemos até agora, nós derrubamos no Tribunal de Justiça de São Paulo. Todas. Porque nós temos a convicção e o entendimento que elas afrontam toda a nossa legislação, seja na Constituição do nosso país ou na legislação que nós constituímos, não é, durante os tempos com os avanços, porque foram avanços. Na LDB tem problema? Tem, claro que tem, mas assim, foram avanços, a Constituição de 88 e garantias que nós hoje nunca tiveram sob tanto risco, né, e tantos questionamentos. Brasil pós-Bolsonaro, o ódio e o pessoal da Terra plana, e hoje a gente vive consequência sobre isso. Quanto que a gente imaginava, há uma década atrás, que a gente teve que discutir em determinado momento, com uma parcela que estava no comando da educação, que a Terra não era plana. Então a gente tem que enfrentar esse debate com esse pessoal. E tem que falar, olha gente, não é possível retroceder tanto. Então que o nosso povo, junto com, né, a PUESP, com todo mundo, e com momentos importantes como esse aqui no Fórum Sindical, que a gente dizer para a população, não é uma falsa sensação de segurança que estão tentando te enganar. Eles estão tentando já mostrar para o seu filho como é que ele vai ser tratado, né, no futuro. Então já vamos tratá-lo com o cacetete, com a polícia dentro da escola para adiantar a primeira cacetada. Então nós não vamos aceitar isso. O Brasil é um país lindo, de um povo maravilhoso. Vivemos hoje um momento muito difícil, um risco da nossa democracia que nós não podemos deixar retroceder, porque isso impacta sobre tudo. E aí traz debates como esse que nós estamos enfrentando, que a gente achou que já não ia mais ter que enfrentar isso, mas que vamos enfrentar com muita força, que é impedir escolas militarizadas no estado de São Paulo. Já existe experiência em outros estados, inclusive o FEDER, onde vai deixando um rastilho,
né, de modelos Paraná, né? Paraná Exato. era um modelo onde ele começa. Que tenha total êxito, nenhum êxito aqui como a gente tem lutado no estado de São Paulo. Eu queria que a Tati colocasse, porque agora a gente vai falar de uma coisa mais ampla, mas São Paulo é esse grande laboratório do capitalismo, e foi o laboratório do golpe. A gente pensar um pouquinho esse caminho que a gente vem discutindo nesse programa da estratégia neoliberal na educação, né? Como é que os ataques eles vêm de todos os campos, mas assim quando ele chega no currículo. Então, logo depois do golpe veio a reforma do ensino médio. E a gente vê uma pauperização, a mesma coisa que o Fábio fala de pensar a escola cívico-militar para a periferia, se pensa a reforma do ensino médio para o trabalhador. Não, jamais vão aplicar o currículo da reforma do ensino médio para a classe média, média alta, que vai competir nos vestibulares das universidades públicas de Direito, Engenharia e Medicina, né, que são as três grandes profissões de valores sociais que a gente tem da burguesia brasileira. Então, vamos falar um pouquinho disso, mas eu acho que esse vídeo ele consolida de uma maneira muito interessante para a gente entender como é que se ataca no imaginário. Como é que você vai lá na escola pública e cria um ataque ao imaginário dos maiores direitos conquistados do trabalhador, que é a CLT. Então, eu queria que a Tati colocasse o vídeo para a gente assistir um pouquinho, e aí depois a gente comenta isso, Fábio. Vocês estão sabendo que nas escolas as crianças estão se xingando de CLT? Pois é, eu já tinha visto memes do tipo, mas tudo começou a fazer mais sentido quando eu vi um vídeo da Fabi Bubu, que cria conteúdo sobre maternidade, onde a sua filha explicava pra ela o porquê que ela não queria ser CLT, associando isso a coisas como andar de ônibus lotado, muita gente, ser mandada por um chefe e também que ser CLT é coisa de pobre. Isso reflete a visão neoliberal que está moldando a educação, onde a CLT, que garante direitos como férias remuneradas, seguro-desemprego, licença maternidade e 13º, é vista negativamente. Essa mudança de percepção que está rolando com as crianças sobre a CLT está sendo impulsionada pela própria reforma educacional neoliberal, com o novo ensino médio, que vem sendo implementado nas escolas. O objetivo é bem claro: formar empreendedores desde cedo, indivíduos que não questionem o sistema, que aceitem ser forçados a se virar por conta própria. Se não querem ser CLT, então as crianças estão sendo preparadas para aceitar a pejotização, um dos maiores golpes do sistema neoliberal. A pejotização é a prática que o trabalhador deixa de ser CLT com todos os seus direitos garantidos e passa a ser PJ, pessoa jurídica, ou seja, ele se torna um empresário de si mesmo, sem estabilidade, sem direitos trabalhistas, sem proteção social. No fundo, é uma forma de exploração ainda mais agressiva, onde o trabalhador assume todos os riscos, enquanto a empresa continua lucrando. O novo ensino médio, com foco no empreendedorismo e no mercado de trabalho, contribui para essa visão, ensinando as crianças a aceitar a precarização e a competição individual. Em vez de questionarem o sistema que gera essa precarização na vida do trabalhador, tipo pegar ônibus lotado e tudo mais, elas acabam se revoltando contra a CLT, que apesar das suas limitações, tenta oferecer algum tipo de proteção para o trabalhador. É como se, ao invés das crianças criticarem os abusos do capitalismo, elas começassem a atacar o que tentou organizar um pouco essa situação. Por isso que eu gostei muito que a Fabi sentou com a filha e trouxe esse papo para a internet também, para ensinar pais e seus filhos a refletirem sobre essas questões de forma crítica, para que possam entender o mundo ao seu redor e perceber que o verdadeiro problema está nas desigualdades e injustiças que marcam a nossa sociedade, não no que tenta de alguma forma nos proteger, como a CLT.
Com a educação, podemos formar uma geração mais consciente, crítica e disposta a lutar por um futuro mais justo para a classe trabalhadora. E claro, que queiram se organizar para acabar com esse sistema juntos e não aceitar ser explorado e explorar outro trabalhador. Agora, convenhamos, se as crianças estão reclamando da CLT, imagina quando elas descobrirem o que é estágio. É muito bom, né? Que eu vi um pouquinho, Fábio. Eu gosto desses conteúdos que traz, né? Eu sempre procuro selecionar um pouquinho, porque a gente está essa é a Caroline Sarda, que faz um debate bem bacana sobre direitos, enfim, sobre feminismo. Mas esse, particularmente, ela faz essa associação, né, de como esses memes chegam na escola e como é que a reforma do ensino médio, que já vem aí há um tempo e a gente vem lutando e ainda não conseguimos derrubar, porque a gente sempre foi resistente a ela, já está dando fruto. Olha o fruto que está dando. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e como é que está essa luta mais ampla, inclusive, que a PUESP, né? Uma luta da CNTE, então, uma luta dos professores do Brasil. Olha, eu também gostei muito, porque é algo que chama muita atenção e a gente tem que tomar muito cuidado. E assim, o princípio dele começa com o golpe na presidenta Dilma. Sabe quando a presidenta Dilma saiu, eu me lembro, eu estava lá, ela disse o seguinte: esse golpe não é contra mim, é contra os trabalhadores, é contra os negros, é contra as mulheres, é contra os LGBTs. E cada dia a gente vai materializando, lamentavelmente, isso. E é fato que o primeiro ataque que teve pós-golpe foi em cima do ensino médio. Porque o primeiro ataque foi na educação. Já estava tudo orquestrado, porque foi uma série de ataques. Mas começou ali, um dos primeiros, aliás, foi na educação. E a educação foi, assim, uma tragédia. Só para relembrar, olha, nós tivemos Mendonça, que iniciou a reforma do ensino médio, que foi seguido pelo Rocieli, que era o ministro do Temer. E o Rocieli, quando deixou o ministério, veio para São Paulo, ser secretário do Dória. Olha que azar que nós tivemos. O ministro que implementou o negócio veio para São Paulo para poder consolidar. Quando esses ministros saíram, Mendonça Filho e o Rocieli, nós falamos, Maria falou, é impossível cavar mais um buraco depois desses. Aí veio o Ricardo Vélez, ele colombiano, ligado ao Olavo de Carvalho, certo? Que defendia a universidade só para elite, que extinguiu o Plano Nacional de Educação, que atacou diretamente o Sistema Nacional de Educação. Quando ele saiu, Zé Barbosa, nós falamos agora, acabou o buraco, impossível ir mais fundo. Aí veio o Abraham Weintraub, que aí representante do mercado financeiro, né, corte de verba na universidade, debate ideológico, que a universidade era lugar de utilizar droga, etc. E esse saiu. Aí nós falamos, agora não tem mais pá que cava, veio aquele da Cotelli que ficou 5 dias, que tinha falsificado a documentação dele. Aí nós falamos, agora é a vergonha nacional impossível. Veio o pastor Milton Ribeiro, que anda armado, andando nos aeroportos, o esquema de ouro, pastores, intermediação entre pastor, prefeitura. E que pobre não podia ir para a universidade, não devia. Pobre não podia ir para a universidade, terminando esse ciclo com o Vitor Godoy. Então, só para lembrar essa tragédia que nós vivemos. E aí, Maria, você está certa, a consequência triste é essa. É essa. Atacar a CLT. Eles estão atacando coisas que, para nós, elas são de orgulho. Né? Tudo tem problema no sistema da CLT. Gente, mas ela tem garantias da luta da história dos trabalhadores brasileiros. E eles querem destruir, dizendo isso. Ah, mas outro dia eu conversei com uma pessoa, que a pessoa disse para mim o seguinte, não, eu sou Uber e eu gosto porque eu trabalho a hora que eu quero. Eu falei, para você viver, você tem que trabalhar 15 horas por dia. Você não tem férias, você não tem 13º, você não tem plano de saúde, você não tem cesta básica, você não tem nada. Como é que ninguém pode defender isso para o trabalhador brasileiro? E para eles,
Empreendedor é aquele garoto que está lá na rotatória vendendo suco de laranja para os filhos deles, certo? Porque estes vão cursar a universidade e vão ter os seus empregos formais. Então, hoje, é muito triste, porque atacar a nossa CLT, né, é um ataque a todo o trabalhador brasileiro. Mas o exemplo deles está aí. Outro dia, uma das interlocutoras desse lado, né, que é o lado da expropriação total do povo brasileiro, fez um ataque sem precedente ao SUS. Mas não só dos problemas do SUS, porque é óbvio que tem problemas, mas assim, para aniquilar o sistema de saúde. Então, nós não podemos entrar na linha, né, dessa agenda, nós temos que defender aquilo que é nosso. O SUS é nosso, a CLT é nossa, a educação é nossa, né, a Sabesp tem que ser nossa, as empresas nossas têm que gerar recurso para o povo brasileiro, e nós queremos, sim, ter direito a férias, 13º, nós queremos ter direito àquilo, à riqueza, a divisão da riqueza do nosso país, que é um país muito rico. Por isso, no dia 29, nós vamos participar da marcha, né, a marcha defendendo a redução da jornada de trabalho, porque nós merecemos ter vida. Eles querem que a gente trabalhe até secar, de segunda a segunda. Né? Nós queremos ter vida pela redução da jornada de trabalho, pela defesa da CLT, pela defesa da educação, do Sistema Nacional da Educação, pela proposta que o Lula apresentou agora, que é a isenção do imposto de renda, certo? Porque isso vai significar, até 5 mil, que vai significar, né, muito para milhões, e uma parcela que ganha muito tem que pagar, e tem que pagar sim, porque o rico brasileiro, eu estou falando do rico, do milionário, do bilionário, não paga nada ou paga muito pouco. Então, assim, tem que dividir a riqueza do Brasil, e isso tem que significar qualidade de vida para o povo. E aí, quando você vê uma CLT, quando você tem o SUS, quando você tem muito mais cuidado com o povo brasileiro, que é isso que eles querem destruir. Não só do movimento sindical, mas do movimento social, das entidades, das pessoas, né, que têm preocupação com o nosso povo, defender junto, ir para as ruas, porque é lá que nós vamos derrotar e enterrar esse projeto de destruição do Estado brasileiro e das políticas públicas brasileiras. Muito bem. Zé? Fechado, Zé. Estou aqui ouvindo isso e vibrando, né? Porque acho que essa é a solução, né? E a gente abraçar essas coisas que são nossas. Porque quando eu vejo isso, Fábio, a minha preocupação é exatamente essa, de que a gente está perdendo essa... virou meio que uma palavra da moda, mas essa narrativa, né? A gente está perdendo isso para esse pessoal, que a CLT não vale nada, e no final das contas a gente fica sem nada, e as pessoas têm que saber que, assim, por exemplo, quando privatizam uma escola, quando privatizam o sistema de saúde, esses sistemas também recebem do governo, ou seja, eles ganham 2 vezes. As pessoas acham que o governo, tipo assim, a privatização vai ser uma coisa assim totalmente... Não. O que o governo pagava, ele continua pagando para quem que vai ganhar 2 vezes em cima disso. Então, as pessoas não sabem como funciona esse sistema, que é perverso. Então, a gente fica numa situação muito, muito delicada. E aí, a gente volta para o princípio básico, né? O direito à educação pública. Né? E aí eu queria que se falasse mais sobre isso, porque acho que isso é muito importante, da gente estar sempre falando desse direito à educação pública, porque a gente vive uma coisa no Brasil que é muito curiosa, né? Todo mundo fala muito sobre isso, que a gente vê né? Exatamente, eles querem fazer o sistema contrário aqui. E aí, defender o direito à educação pública de qualidade. Isso aí, queria que você falasse mais sobre isso, porque a tua fala está muito boa nesse sentido. E acho que a gente tem que frisar bastante isso. E deixa eu só pegar uma carona, Fábio, que vai ser o último ponto antes da gente falar da greve. Eu queria que você falasse um pouco também do fechamento de turnos.
e dos Sim. prejuízos para os estudantes trabalhadores nessa linha aí do direito, né? Que a gente está vendo o quanto que isso é. Eu estudei à noite, é um direito, gente, para o aluno trabalhador. Muitas vezes, a imensa maioria da classe trabalhadora, a gente não são os estudantes sem, né? Sem trabalho, sem educação, nem. É isso, é sem, porque ele precisa trabalhar e muitas vezes ele não tem perto da casa dele ou perto do trabalho dele uma escola que funciona à noite para ele ter o turno e continuar os estudos. Fechar turno é um dos maiores ataques ao aluno trabalhador. E a gente aqui, né, como no Fórum Sindical, tem esse compromisso. Defender a educação pública para o trabalhador. Cada ano, gente, cada ano na educação significa um crescimento no aumento do rendimento do indivíduo, significa menos recursos que têm que ser despendidos com segurança pública. Então, a gente precisa ampliar o direito à educação pública e fechando o turno é que não vai dar, né? Só para dizer, né, que eu também, Fro, eu estudei meu ensino médio toda noite, né, porque numa família pobre a gente tinha que começar a trabalhar com 16 anos. Então, assim, com 16 anos eu já estava numa fábrica trabalhando e tendo que estudar à noite para poder fazer. Então, realmente, isso aí é uma afronta ao trabalhador. Então, obrigado por tocar nisso, porque acho que isso é essencial também. Fábio, por favor. Olha, da educação como um direito. E é isso que a gente defende, né? A gente defende a política pública para todos como um direito. Por isso que essa luta nossa pela educação pública, da POS, que é papel nosso, que vai além da nossa luta corporativa por salário, que é fundamental, obviamente, papel nosso também, mas é defender a educação pública. E nós nunca tivemos, eu posso garantir, no momento histórico, tantos ataques como nós estamos tendo agora. Pelo menos nesse último período. Nunca tivemos. Né? Porque é isso, é ataque na estrutura, é ataque com salas lotadas, é ataque demitindo professores, é ataque superlotando salas, é ataque fechando noturno, é ataque não pagando piso, é ataque não garantindo um sistema de saúde para o seu trabalhador, é o adoecimento, é a plataformização, é a sauna de aula que não prepararam para o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, você vê que é um conjunto para poder justificar a entrega total da nossa educação. E isso a gente tem que perceber que o que está por trás disso é um patrimônio imenso que favorece a todo o povo brasileiro e que nós temos que defender. E só para a gente ter... Porque nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando de 5 mil escolas, nós estamos falando de milhões de alunos. Né? Para vocês terem uma ideia, em 2014... nós éramos 238.800 professores, em dezembro de 2014. Em dezembro de 2024, 10 anos depois, nós fomos reduzidos para 205.851 professores. Olha só, foi uma redução de mais de 30 mil professores. Nós descemos de 238.800 para 205.851 professores. E eles querem reduzir cada vez mais, por isso que eles fecham, por isso que eles superlotam, porque isso para eles é redução, é assim, ó, é fazer uma gestão eficiente, é reduzir a rede. Nós defendemos que tem que ter 20 alunos na sala de aula, no ensino fundamental e 25 no médio, não 45, do jeito que tem hoje, certo? E tem uma preocupação que é muito grande, Maria. Qual que é o futuro disso? Veja, hoje, em dezembro agora de 2024, nós tínhamos 205.851 professores. Veja só, Zé. Menor de 20 anos, professoras, eu vou falar professoras, porque a maioria são professoras. 70,6% da nossa categoria é professoras. 145.300. E 65.600, 29,4% são homens. Professores. Certo? Mas veja uma preocupação do que eu vou falar para vocês. Se a gente pegar esse percentual, 205.851 professores, que é 30 mil menos do que tinha em 2014, sabe quantos professores eu tenho até 20 anos? 29 professores, Maria Flor. 29.
De 20 a 29 anos, eu tenho 15.944. De 20 a 29 anos. De 30 a 39 anos, 39.735 professores e professoras. Agora veja, de 40 a 59 anos, 70.150. De 40 a 49, mais de 70 mil professores. E muito mais próximo do 49 do que do 40. De 50 a 59 anos, 60.790. Veja, eu tenho mais professores de 50 a 59 anos do que as 3 primeiras faixas. Uhum. E com mais de 60 anos, 19.203 professores, perfazendo os 205.851 professores e professoras, dos quais 70,6% são mulheres. O que eu afirmo com isso? A maioria das nossas professoras, que são a maioria, mas a maioria dos professores e professoras, em geral, estão dos 50 anos para os 70. Quando esta parcela sai aposentar. A política deles de desvalorização pode ter uma consequência absurdamente criminosa e desastrosa de não termos professores para as nossas escolas, justificando aula na televisão, nas plataformas e nos celulares. Mas para isso eles estão destruindo essa profissão. Por isso eu acho tão importante essa última pergunta, que é, nós precisamos resgatar, não só financeiramente, mas socialmente, uma profissão tão importante que ensina todas as profissões e que cada vez tem sido mais massacrada, adoecida por governo como o Leite no Rio Grande do Sul, o Ratinho no Paraná, o Tarcísio em São Paulo, e tanto o Zema em Minas Gerais, e tantos outros, o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e tantos outros que têm trabalhado para desconstruir esse ideal tão bonito, que quando eu iniciei, a gente falava assim, olha, quem quer ser médico, quem quer ser tal, quem quer ser professor, e uma parcela importante queria ser professor. E hoje você pergunta na sala de aula quem quer ser professor, você vai ver, né, que as crianças já não têm mais essa vontade. Então eu preciso ter um resgate, uma defesa social, uma defesa coletiva dessa profissão que hoje sofre tanto no estado de São Paulo, com governos terríveis, mas, sobretudo, nesse que nós estamos vivendo agora, que não ataca só a educação, está aí a saúde, passando o que passou, a Sabesp, a água, que é um patrimônio de vida, os pedágios, porque agora quer pedagiar todas as estradas que não estão pedagiadas com free flow, que é um pedágio que você entrou, já vai pagar um pedágio a cada 10 km. Quer dizer, se a gente não proteger, né, a nossa educação, a nossa saúde, o nosso serviço público, o que vai sobrar para nós no futuro? Então, acho que é juntos dar um recado para todo mundo. Gente, isso está passando nesta geração, nas nossas mãos. Por isso, vamos junto para as ruas defender, sim, serviços públicos e educação pública de qualidade, com profissionais valorizados e valorizadas. Desculpa, meu microfone fechado. Fábio, e esse programa do governo federal, sim, em síntese, o que esses dados que você deu para a gente mostram um apagão na profissão, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Tati? Eu caí? Eu caí? Mas voltou agora. Tá, desculpa, eu acho que teve um problema aqui com a minha rede. Tati, depois, se você puder cortar esse pedacinho, corte, por favor. Você estava falando do apagão na profissão de professores, um tema, inclusive, que a gente já discutiu aqui, Fábio. E aí eu queria este programa do governo, o Mais Professores, aí esse programa que dá uma bolsa de cerca de 2.000 e pouco. Você acha que essa é uma política importante? Vai ajudar em atrair mais jovens para a profissão de professores? Essa é uma medida importante, que outras medidas podem ser feitas?
Eu acho essa medida fundamental, necessária e muito bem-vinda, porque ela coloca em evidência que hoje é preciso ter novos elementos para valorizar uma profissão tão importante, para atrair jovens, para futuros professores, para que a gente não viva um apagão. Eu acho que o governo federal, o governo Lula, trouxe no momento certo. Obviamente, ela por si só não resolve os problemas todos, porque a educação básica está na mão dos estados. E aí, se o governo federal tem um programa para atrair professores e depois ele vem para São Paulo e não recebe o piso, ele acaba indo embora. Então, importante esse passo do mais professor, de ter uma medida para chamar atenção para a sociedade, mas também para colocar recursos para atrair esses profissionais. Mais importante, que os prefeitos e os governadores entendam que piso, plano estadual, planos municipais, respeitar a educação, gestão democrática, número correto de alunos na sala de aula, estrutura, cumpram o papel para o qual vocês foram eleitos. Nos deem condições e aí nós vamos superar, junto com esse programa, o problema de não ter um apagão de professores no futuro. Fábio, para a gente encerrar, eu queria que a gente falasse da greve do 25 de abril. Tati, bota aí o cartaz da greve para a gente ver a pauta. Então, vamos lá. Reajuste, sossega para caramba, deixa eu aumentar aqui. Reajuste imediato do piso nacional no salário base. Lembrando, gente, que São Paulo, o estado mais rico da federação, nem sempre cumpre o piso e não tem o maior salário. Depois eu quero falar sobre isso. Plano de recomposição do poder de compra dos salários, fim do autoritarismo, plataformização, assédio moral, convocação de 44 mil professores concursados, né? Lembrando, isso é um problema sério, estão fechando o turno, professor adoecido, e não se convoca professores concursados, quase 50 mil professores esperando para trabalhar e não o governo do estado não convoca. Climatização e condições de trabalho nas escolas. A gente sofria muitas escolas de lata em São Paulo, mas assim, escola fecha um turno, uma das consequências é escola superlotada, classes superlotadas, e classe sem ar condicionado, sem ventiladores, neste calor dos infernos que a gente está vivendo, as pessoas passam inclusive mal. Então, isso é pauta de condição de trabalho. Atribuição de aula justa e transparente, não a privatização e a militarização das escolas e as demais reivindicações. 25 de abril, às 16 horas, Assembleia no MASP, na Avenida Paulista. Mobilize-se. Muito bem. Então, eu queria que o Fábio falasse um pouco. A gente tem que colocar coisa tão básica como pague o piso dos professores, uma lei que vem desde 2008 para 2009, nós temos o primeiro piso, quer dizer, um piso nacional brasileiro, o estado mais rico do país até hoje não cumprir, está na nossa pauta de reivindicação lá, a primeira, que é pagar corretamente o piso, não como teto, como o estado de São Paulo, coisas básicas nós estamos trabalhando, né? Valorização na carreira, gente, né? Climatização de escola, número de alunos por sala de aula, estrutura para os nossos estudantes, fim desses projetos autoritários, né? Militarização, plataformização, privatização. Então, assim, são coisas muito salutares para a educação. Então, a gente deixa aqui a convocação para todo mundo. Nós vamos fazer uma grande assembleia, um grande movimento, um dia de greve em todo o estado de São Paulo, na defesa destes pontos, que o pano de fundo disso foi tudo que nós discutimos. É educação pública com condição, com qualidade, inclusiva, acolhedora, com profissionais valorizados. O estado de São Paulo tem condição de fazer, é o estado que tem que dar exemplo para o Brasil sobre isso, e nós vamos cobrar com muita força desse secretário Feder e desse governo Tarcísio. Muito bem. Então, um bom dia de mobilização e de paralisação, e que
a gente consiga recuperar a educação pública como direito para São Paulo. Fábio, muitíssimo obrigada por dividir conosco tanta informação relevante e importante sobre a educação pública de São Paulo. Beijo grande, gente, que nos acompanhou até o momento. Compartilhe o link, vamos consolidar esse horário novo do Fórum Sindical e até a semana que vem. Beijo, Fábio. Tchau.